Bom dia, pessoas! Hoje o vídeo é sobre um livro que debate o tema da importância do repouso nas nossas vidas. O livro é este que vos vou mostrar. Portanto, descansar, a razão pela qual conseguimos fazer mais quando trabalhamos menos. E não é um livro que encoraje a preguiça. Pelo contrário, mostra-nos como a paixão pelo que fazemos é importante para o bom desempenho do trabalho, junto com a qualidade do repouso. Um está ligado ao outro, são indissociáveis. Classifica o repouso como as horas que não nos encontramos a trabalhar, a contribuir com o esforço físico e ou mental. Mostra-nos que a produtividade e a criatividade do ser humano não está intimamente ligada às horas infinitas de labor. Pelo contrário, explica-nos que o repouso e a qualidade desse repouso estimula em cada indivíduo a criatividade e desperta a produtividade. Eleva assim a qualidade do trabalho apresentado. Explica-nos que é importante ter respeito pelo descanso entre as horas de trabalho, que a seriedade que aplicamos no nosso trabalho deve ser igual à aplicada no descanso. Repouso, descanso, são as horas que estamos também em atividade mental, mas sem esforço abrupto. Estamos a caminhar ao ar livre, por exemplo, junto de elementos da natureza, a fazer exercício físico, quando estamos a ler, quando estamos a dormir uma sesta, quando estamos a ter uma conversa descontraída ou estimulante com alguém, quando estamos a ver um filme, encontramos-nos a relaxar. Explica-nos que devemos equilibrar o tempo e não negligenciar nem o repouso nem o trabalho. Diz-nos ainda que a ciência está preocupada e interessada em estabelecer uma relação entre o repouso e o trabalho e perceber como essa relação afeta o pensamento, a inspiração, a criatividade, a concentração e a qualidade do trabalho apresentado. Afirma que a concentração atenta, exigida para fazer um trabalho sério, não compreende 8 horas diárias de esforço mental ou físico, mas sim um período inferior. Dá-nos exemplos de grandes figuras históricas que fizeram grandes feitos, aparentemente com breves horas de trabalho, aplicando as restantes horas em que não se encontravam a trabalhar, a repousar. Os exemplos apresentados constata que o trabalho físico e ou intelectual esforçado não se compadece com o desgaste ilimitado de trabalho prolongado. O ritmo acelerado de trabalho durante períodos repetidos leva a desequilíbrios, cria uma curva em forma de M. Uma curva que sobe abruptamente, a princípio, e atinge um pico e que se declina. A prática deliberada é uma atividade esforçada que apenas pode ser sustentada durante um tempo limitado, aumentando a probabilidade de contrair uma lesão ou de se ficar mentalmente exausto ou esgotado. Apresenta-nos um exemplo de um estudante que seguia um horário severo. Começava de madrugada o seu esforço mental até ao fim da noite desse mesmo dia, mas descobriu uma grande desigualdade no vigor da mente em diferentes alturas do dia. Todo este desequilíbrio, este stress, deve ser encarado como um vício. Deve ser encarado como uma adição prejudicial ao nosso organismo e deve ser encarado pela sociedade dessa maneira, com regulamentação. Assim como é intolerável ir alcoolizado para o local de trabalho, fumar no local de trabalho, estar sob a influência de estupefacientes que agem sobre o nosso sistema nervoso e pode modificar estados na nossa consciência, o stress, pela falta de repouso, também afeta o nosso sistema nervoso.
E como não somos um aparelho criado para ter um prazo de validade, construído através das capacidades humanas, somos os humanos e não os aparelhos que criamos, temos que nos respeitar tal como somos, respeitar as nossas limitações e não entrarmos em comparação com algo que não seja humano. E está tudo bem. O psicólogo sueco Anderson Ericsson, um psicólogo reconhecido internacionalmente, afirma que o limite superior é definido não pelo tempo disponível, mas pelos recursos mentais e físicos disponíveis para uma prática não esgotante. No caso dos estudantes, o seu tempo não se limita ao período de estudo diário. Não é esse tempo que dá por terminado o seu dia. O dia de um estudante engloba também um esforço mental de concentração nas aulas, nos trabalhos exigidos para a apresentação que carecem de tempo e recursos, nos seus papéis de filhos, nos papéis de amigos, colegas e outros que individualmente desempenham. No caso dos adultos, o tempo não se limita ao período de desempenho profissional estabelecido. O dia de um adulto que trabalha com a estipulação de um horário não inicia o seu dia na hora de início da sua jornada, nem termina com o fim da hora da sua jornada de trabalho. O período de trabalho prestado representa apenas uma parte do seu dia, uma parte significativa do gasto de recursos do indivíduo. Na maioria dos adultos, os seus dias iniciam-se com deslocações para o seu local de trabalho, o que por si só provoca um desgaste e despende recursos. Acresce ainda os recursos gastos na aplicação das tarefas domésticas, na preparação das confecções das refeições, na atenção a dar à família, aos amigos, aos colegas, uma vez que as interações que estabelecemos com os outros também são fontes de gasto de recursos. A soma de todos estes factos gastam recursos mentais e físicos que devem ser levados em conta. Não é por acaso que a medicina dá tamanha importância ao número de horas de sono e à qualidade do sono. O repouso e o sono restabelecem o nosso cérebro e as nossas capacidades cognitivas. A mente, em repouso, proporciona-nos um aumento de concentração, de memória, permite consolidar a aprendizagem, porque inconscientemente continua a refletir. Dá ao corpo a oportunidade de restaurar a energia gasta. Quanto mais descansarmos, melhores profissionais seremos, melhores pessoas seremos. Tornamo-nos mais lúcidos, mais despertos, mais conscientes, porque eliminamos o stress. Investir no repouso é igual a investir em gente de excelência. Acredito que a economia deveria apostar nesta visão científica, uma vez que a qualidade do trabalho iria melhorar. Os trabalhadores estariam mais predispostos, o que resultaria na apresentação de resultados melhores para os grupos empresariais. Encontramos-nos em equilíbrio. Portanto, se conseguirmos apostar no nosso repouso, como apostamos no nosso trabalho. Assim termino mais um vídeo. Vou deixar na descrição o link para identificarem o livro e vou deixar também duas músicas. Uma delas está relacionada com elementos da natureza e como é importante seguirmos a linha verde. A outra é uma música que nos pede paciência, que nos diz que a vida é rara e que temos que respeitar o tempo. E assim termino mais um vídeo. Um beijinho, até ao próximo vídeo.